Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, ontem, senhor presidente, foi um dia triste para a história do Brasil. O Senado da República aprovou por maioria a reforma trabalhista. Uma reforma que acontece no meio de uma crise sem precedentes na história brasileira, uma crise econômica, mas sobretudo política, um governo absolutamente ilegítimo, mergulhado em corrupção, em ladruagens, já comprovadamente, escancaradamente exposta para o Brasil, e esse governo, que está caindo pelas tabelas, faz uma reforma trabalhista, alterando 200 artigos da CLT em menos de 2 meses, de forma assodada, atropelando todas as instituições, todas as organizações que gritavam, que protestavam, que reclamavam, que exigiam discussão, e nada foi feito. Ontem aprovaram no Senado a reforma trabalhista, sem nenhuma emenda do Senado da República. Nenhuma foi acatada. Foi aprovado o texto igual o texto original da Câmara dos Deputados. Essa situação remete o Brasil para os tempos do início do século passado. É um retrocesso absoluto do ponto de vista das conquistas dos direitos históricos da classe trabalhadora. Rasga-se a CLT, viola-se a Constituição em vários pontos e artigos, principalmente o artigo 7º da Constituição, que assegura direitos sociais básicos à classe trabalhadora. Ignoraram tudo, esvaziaram as funções da Justiça do Trabalho, que agora não vai poder sequer apreciar o conteúdo das convenções e dos acordos coletivos. Então é uma situação realmente grave, porque ao contrário do que dizem, da modernidade que eles falam, apregoada pela grande mídia, esta reforma não vai gerar um único emprego, nenhum emprego. Pelo contrário, vai precarizar as relações de trabalho, vai precarizar os direitos da classe trabalhadora e colocar muitos, sobretudo aqueles que mais precisam, numa situação ainda mais difícil. Nós estamos falando de reforma trabalhista num estado como o Maranhão, que ainda tem situação de trabalho escravo, mesmo com as normas vigentes. E agora, o que será da classe trabalhadora rural, da classe trabalhadora urbana, diante de uma mudança tão drástica quanto essa, que afeta o dia a dia de todos os trabalhadores no Brasil? Eles tentam passar a ideia de uma modernidade, eles tentam passar uma ideia de avanço, mas nada mais é do que o preço cobrado pela elite, pela classe dominante, para que fizessem o que fizeram o ano passado, quando deram impeachment na presidente Dilma Rousseff. Eles queriam isso, não era por causa da corrupção, porque se fosse por causa da corrupção, eles já tinham derrubado o Temer há muito tempo. Mas o Temer está lá, se segurando, estribuchando, e ele que foi pego flagrantemente em prática de corrupção passiva. Mas eles queriam um governo, era para fazer essas ditas reformas. Fizeram a reforma da terceirização, liberaram a terceirização geral em todas as áreas de todas as empresas, inclusive nos governos, no setor público. Imaginem, professor poderá ser terceirizado. É essa situação que a gente se encontra hoje. Países do mundo inteiro fazem reformas, passam 3 anos, 4 anos, 5 anos discutindo reforma. Aqui, em 2 meses, eles já aprovaram uma reforma brutal que afeta violentamente, retirando direitos e colocando a situação dos trabalhadores realmente numa condição muito precária. Portanto, senhor presidente, nada posso fazer a não ser protestar e esperar que a justiça,
o Supremo Tribunal Federal possa cumprir o seu papel, porque é a última trincheira institucional que nós temos para barrar esta reforma trabalhista, tendo em vista que ela viola vários dispositivos da Constituição. E eu espero que os juízes naquele Supremo tenham juízo e respeite as conquistas históricas da classe trabalhadora. Nós vamos acompanhar e vamos continuar apoiando a luta da OAB, da ANAMATRA, da CNBB, das centrais sindicais, das associações de juízes, de todos os cantos desse país que se levantaram e continuam protestando em razão dessa violência que é a reforma trabalhista aqui no Brasil. Senhor presidente, o Brasil e o povo brasileiro não merece isso. E cabe a nós, representantes do povo, denunciar o que está acontecendo no nosso país e reagir fortemente para reverter esse prejuízo incalculável para a classe trabalhadora, que é a reforma trabalhista que foi aprovada ontem, lamentavelmente, pelo Senado da República. Muito obrigado, senhor presidente.